Bom, pessoal, gravação iniciada. Bom dia novamente a todos e todas presentes. Esse aqui não é o curso, né, de Fundamentos das Plataformas de Sensoriamento Inteligente para a Indústria, a nossa turma da UABJ, né, da UFRPE, e também temos participantes do IFPE do campus de Belo Jardim, né, são 9 participantes, vinculados aí ao programa Moura Tech, tá bom? Então, é um curso oferecido aí pelo Virtus, né, o laboratório da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Competência Embrapi, em Hardware Inteligente para a Indústria, tá certo? Bom, essa nossa aula de hoje vai seguir aí o mesmo roteiro da aula passada, tá bom? Onde em cada uma das aulas, né, do referente ao módulo, a gente apresentou aí um breve resumo, depois fomos respondendo os quizzes, né, aí que estavam associados a cada aula, e fizemos vários comentários aí referente às questões, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem se manifestar, podem ficar aí à vontade. Nesse momento, nós temos 29 participantes, acredito que ao longo da aula o pessoal ainda vai conectando, mas se quiserem, interrompam, levanta a mãozinha aí, abre o microfone, tá certo? Fique à vontade para abrir a câmera ou não, para se manifestar, tá certo? Bom, esse módulo 2 foi colocado, né, aí, o professor Adolfo, né, iniciou aí esse módulo, com componentes físicos de hardware inteligente para a indústria, tá certo? Esse aí é o objetivo, né, a gente entender mais aí sobre esses componentes físicos que fazem aí o hardware inteligente para a indústria. E na aula 1, nós tivemos aí uma introdução aos componentes físicos de sensoriamento inteligente para a indústria, tá certo? E aí, nessa aula, foi apresentada, né, aí vocês devem ter assistido aí o vídeo, se não assistiram, vão ver, não é? Que foi apresentada uma estrutura básica, né, de sistemas IoT, né, que é Internet das Coisas. Então, eles colocaram dispositivos de sensoriamento e atuação, né, apresentaram sensores, atuadores, a parte de unidade de processamento, né, onde foram apresentados microcontroladores e microprocessadores, né, que são componentes que processam os dados coletados pelos sensores e enviam aí comandos para os atuadores, tá certo? Como exemplos, né, de microcontroladores, microprocessadores, incluem o Arduino, a Raspberry Pi, né, a ESP, enfim, vários outros dispositivos aí que podem ser utilizados. Também foram apresentados circuitos de condicionamento de sinais, que incluem aí amplificadores, filtros, conversores analógico digital e também o digital analógico, tá? Da parte de comunicação, alguns módulos de comunicação, que são componentes, né, que permitem a transmissão de dados entre dispositivos IoT e a internet, né? Bom, como exemplos, nós temos o Wi-Fi, Bluetooth, o Zigbee, né, LoRa, entre outros módulos aí de comunicação, tá? E também protocolos de comunicação, tá certo? Isso daí foi apresentado nesse módulo, como parte desse módulo. Bom, ainda temos como estrutura básica, foi apresentada a plataforma de gerenciamento e análise de dados, como servidores em nuvem, como o AWS IoT, a nuvem da Microsoft, o Google Cloud, né? Serviços de banco de dados, software de análise e visualização, que são ferramentas que processam e apresentam os dados coletados, tá certo? Isso de forma bem útil, como dashboards, relatórios, entre outras, e aplicações aí de interface de usuário, que seriam aí aplicações web e mobile, né? Que essas interfaces vão permitir que os usuários interajam entre os dispositivos, com os dispositivos IoT, não é? Para visualizar esses dados coletados. E também, né, foram apresentados aí APIs, né?
que são interfaces que permitem a integração do sistema IoT com outras aplicações e serviços, tá certo? Bom, ainda dentro dessa aula, né, foi apresentado um fluxo de dados para sistemas IoT, onde inicialmente nós temos captura de dados por meio de sensores, né, condicionamento de sinais, então eles são condicionados e convertidos para um formato adequado para processamento. Depois há um processamento local, tá certo? Um microcontrolador, por exemplo, analisa esses dados capturados, transmite os dados, tem a parte de armazenamento e análise, onde os dados armazenados num banco de dados na nuvem são analisados, né, por softwares aí específicos, e aí nós temos a parte de visualização e ação, que esses resultados são apresentados aos usuários por meio de dashboards ou aplicativos que podem aí acionar atuadores com base em análise, tá certo? Então, esse seria aí o fluxo de dados para um sistema IoT, e aí nós temos os componentes físicos, né, que basicamente são componentes elétricos e eletrônicos básicos, como resistores, capacitores, indutores, diodos, transistores, que são componentes fundamentais aí em circuitos eletrônicos, tá certo? Vimos ainda um pouco de circuitos integrados básicos, né, como os amplificadores operacionais, conversores de potência, reguladores de tensão, conversores de sinais, né, aquele analógico digital ou digital analógico, entre outros aí, tá certo? Os circuitos integrados, que vão incluir os microprocessadores e microcontroladores, que compõem aí a unidade central de processamento e controle, né? Além disso, ainda tem os circuitos condicionadores de sinais, os filtros passivos e ativos, entre outros aí, e dispositivos mecânicos, que são conectores elétricos, conectores para sinais, né, de radiofrequência, fixadores, placas de circuitos impressos, que são basicamente elementos mecânicos, né, essenciais para a montagem de sistemas com sensoriamento, tá certo? E aí, pessoal, por fim, né, foram apresentados aí vários sensores e atuadores que podem atuar, não é, nesses sistemas. Então, nós temos sensores de temperatura, umidade, aceleração, proximidade, gás, pressão, radiação, tá certo? Todos esses sensores para detectar aquela variável presente ou aquela que está sendo estudada. E também atuadores, né? Foram apresentados atuadores hidráulicos, pneumáticos, elétricos, térmicos, magnéticos, né? Esse último, por exemplo, os magnéticos, né? A movimentação, né, é feita por meio de campos magnéticos. Os elétricos, por meio de motores elétricos. Os térmicos, controle de temperatura por meio de aquecedores ou elementos aquecedores, certo? E os demais aí também, né, tem a sua variávelzinha ou o elemento que faz aí a movimentação, tá certo? Também foram apresentadas algumas plataformas de desenvolvimento, como Arduino, Raspberry Pi, a ESP, né, a ESP32, por exemplo, BeagleBone, STM32, e aí todos esses sistemas, eles podem ser integrados, né? Podemos utilizar os sensores, os atuadores para integrar aí todos esses sistemas e aí fazer os passos para coleta de dados, para tudo isso que já foi mencionado. E temos aí, foi apresentado passos para a integração, onde nós temos aí a seleção de sensores e atuadores, implementação de interfaces de comunicação, configuração de protocolo de comunicação, por fim, o desenvolvimento de software, tá certo? Ainda nessa aula foi apresentada alguma coisa aí, né, sobre sistemas em tempo real, que são essenciais para aplicações na indústria, onde a precisão e a pontualidade das respostas são bem críticas, tá certo? Então, foram apresentadas as características e exemplo de sistemas em tempo real e suas aplicações. Alguns exemplos, né, que foram citados: o controle de processos industriais, automação de fábricas, sistemas de transporte, sistemas médicos, robótica, entre outros, tá certo? Bom, dito isso, esse foi um breve resumo, né, aí, dessa aula. Deixa eu autorizar aqui o pessoal. Pronto, autorizado. Temos a parte do quiz, né?
onde nós temos aí para essa aula, né? A primeira questão do primeiro quiz, não é? Nós temos o seguinte: qual é o objetivo principal da arquitetura geral de uma solução embarcada para a IoT? Tá certo? Bom, a letra B, não é? É a resposta correta, onde é coletar e processar dados provenientes dos sensores, tá bom? Já que o objetivo principal, né, da arquitetura geral de uma solução embarcada para a internet das coisas é coletar e processar os dados provenientes aí dos sensores. Isso vai permitir, né, que a internet das coisas, né, a IoT, funcione de forma inteligente, respondendo aí às necessidades e condições do ambiente, tá bom? Na letra A, realizar a fusão de sensores na IoT. Está incorreto porque, assim, embora a fusão, né, de sensores seja uma parte importante, né, na arquitetura de uma solução aí embarcada, né, para a IoT, esse não é o objetivo principal, tá certo? A fusão de sensores vai contribuir aí para a precisão e abrangência dos dados coletados. Mas o principal foco está na integração e processamento desses dados para as diversas aplicações, tá certo? Então, por isso que a letra B está correta. Deixa eu permitir mais, permitir. Certo? A letra B, controlar os atuadores de um sistema IoT. Assim, o controle de atuadores, né, é uma função importante em muitas aplicações IoT, tá certo? Mas, assim, não é o objetivo principal da arquitetura em geral, certo? Mais uma vez, a principal ênfase está na coleta e processamento dos dados para tomar decisões inteligentes, tá certo? A etapa, né, de controle dos atuadores é uma etapa aí subsequente, tá bom? Bom, conectar dispositivos à rede da internet das coisas, né? Isso também é um tópico importante, né, e essencial, uma parte essencial do processo, mas aí, mais uma vez, não é o objetivo principal da arquitetura geral, tá certo? Então, resposta correta, letra B. Bom, questão 2. Nessa questão, está dizendo o seguinte: qual é a principal função dos atuadores em um sistema embarcado para a IoT? Resposta correta, controlar e manipular os dispositivos físicos, né? Então, essa é a principal função dos atuadores em um sistema embarcado para a IoT, tá bom? Que é justamente controlar e manipular os dispositivos físicos. Eles vão converter aí, né, no caso, os sinais elétricos ou digitais dos sistemas em ações físicas do mundo real, tá? Letra C, resposta correta. Bom, na letra A, por que está incorreto? Coletar dados e enviar para a nuvem, né? Os atuadores, eles não coletam dados, tá? Essa função, né, a função dos atuadores está diretamente relacionada com a função física, né, a ação física sobre um dispositivo do mundo real em resposta a um comando do sistema, tá certo? Letra B, processar e analisar os dados coletados, né? Então, os atuadores não estão envolvidos com o processamento e análise de dados, tá certo? A função é executar ações físicas. E na letra D, realizar a comunicação entre sensores. Também não está envolvida em comunicação entre sensores, onde eles estão diretamente relacionados com as ações físicas com base nos dados que são recebidos, né, do sistema, tá bom? Então, resposta correta, letra C, controlar e manipular dispositivos físicos. Questão 3. Quais são os tipos de sensores mais utilizados na indústria? Né? Bom, essa daí bem óbvia, né, aí, né, em relação à quantidade, né, de sensores que são utilizados na indústria. A letra A, né, sensores de temperatura, umidade e pressão, são realmente os sensores que são mais utilizados, né, na indústria. São amplamente utilizados aí para monitorar controle de processos em ambientes. Isso vai garantir aí as condições ideais para a produção, tá certo?
Na letra B aí, sensores de luz, som, movimento, são sensores importantes, tá certo? Em contextos como segurança, automação residencial, né? Mas aí eles não são sensores que são amplamente aí utilizados para fins de monitoramento e controle de processos industriais, tá certo? Sensor de proximidade, gás e radiação, também são sensores que são bastante utilizados, né? Essa é uma resposta parcialmente correta, tá certo? Pois sensores de gás, né, radiação, eles são, de fato, muito utilizados, mas são utilizados em indústrias bem específicas, não é? Porém, os sensores de temperatura, umidade e pressão, eles são os mais amplamente, né, predominantes aí na indústria, tá certo? Na letra D, ele fala sensores de velocidade, aceleração e inclinação, também são sensores que são relativamente utilizados aí nos seus contextos industriais, como o monitoramento de máquinas, por exemplo, mas assim, não são, né, os que estão aí entre os tops, né? Os tops realmente são sensores de temperatura, umidade e pressão, tá bom? Resposta correta, letra A. Questão 4. Qual é a importância dos sensores na IoT, né, na internet das coisas? Então, resposta correta, letra B, realizam a coleta de dados para análise e tomada de decisão, tá bom? Então, os sensores são fundamentais porque na IoT, né, porque vão coletar os dados no ambiente ou dispositivos, né, ou de algum dispositivo, permitindo análise e tomada de decisão com base aí nessas informações, tá certo? Na letra A, por que está incorreto? Permitem a comunicação entre os dispositivos IoT. O sensor não é responsável pela comunicação entre os dispositivos, tá, pessoal? Mas pela coleta de dados no ambiente. Letra C, controlam os atuadores de um sistema IoT. Os sensores não controlam os atuadores. Eles fornecem os dados para que o sistema possa tomar decisão sobre como os atuadores devem ser controlados, tá? E na letra D, nenhuma das anteriores, bom, essa resposta está incorreta porque os sensores têm um papel vital aí na IoT, tá certo? Questão 4, resposta correta, letra B. Bom, dando continuidade aí, né? Agora a gente tem, né, na aula 2, ficou alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa primeira aula? Temos 36 online, ainda está abaixo, viu? Da primeira, a gente chegou a 52 online na primeira aula. Então, puder dar um toque aí para os colegas se conectarem, agradeceria aí bastante. Mas tudo ok? Alguma dúvida de boas? Beleza. Então, vamos lá. Para a aula 2, né? Onde falou-se de processamento e armazenamento local, né? Então, nessa aula foram apresentadas, né, algumas características das plataformas de desenvolvimento, né, como a BeagleBone, né, então foi apresentado aí as características do chipset, então todas os dispositivos, né, que integram aí essa placa, né, o processador, a parte gráfica, características da placa, memórias, entre outras características, tá certo? Da STM32, né? Então, placas de desenvolvimento, que são placas de desenvolvimento baseadas em microcontroladores STM32, mostrou-se aí aplicações, Raspberry Pi, né? Onde foi colocada aí também a descrição, aplicações, NVIDIA, né? Então, plataformas de desenvolvimento da NVIDIA, e aí foi apresentado como integrar, né, os sensores e atuadores em sistemas embarcados, né? Então, isso daí, né, já trouxemos aí um resumo na aula 1, né, de uma parte de integração, e aqui foi um pouco mais detalhado. Então, assim, tem a parte de seleção dos sensores, a integração de sensores e atuadores, né? A integração de interfaces de comunicação, então foram apresentadas algumas interfaces aí comuns com exemplos de aplicações, configuração de protocolos de comunicação e a parte de desenvolvimento de software também, tá certo? Foi ainda
trouxemos ainda nessa parte de integração exemplos de plataformas de desenvolvimento e integração, tá certo? A parte de Raspberry Pi Pico, né, entre outras aí plataformas, né, de desenvolvimento e integração que podem ser utilizadas. Tanto foram apresentadas as descrições, né, de cada uma dessas plataformas, como aplicações também, tá certo? Desenvolver-se ainda, né, com mais detalhes, né, a parte de sistemas em tempo real. Trouxemos aí a importância de sistemas em tempo real para aplicações industriais, tá certo? Algumas características, exemplos de sistemas e suas aplicações. Esse foi o foco aí relativo à aula 2, tá certo? Onde tinha o título aí, processamento e armazenamento local, tá? Bom, dito isto, a gente vai para o quiz, tá certo? No quiz, a primeira pergunta, né, diz o seguinte: qual é o papel das plataformas de desenvolvimento IoT, né, de acordo com a aula, tá certo? Então, resposta correta, servir tanto para o desenvolvimento de aplicativos de software, quanto para o desenvolvimento eletrônico de hardware, né? Então, essa é a resposta mais completa, não é? Porque as demais, né, elas podem até colocar aí de maneira parcial, tá certo? Como na letra A, não é? Tem a parte apenas desenvolvimento de aplicativo de software, não é apenas desenvolvimento de aplicativos de software, mas de tanto de software quanto na parte de hardware, tá certo? Fornecer apenas os arquivos relacionados à fabricação de hardware. Então, mais uma vez, não é só hardware, é hardware e software, né? Como está especificado na letra C. E na letra D, facilitar apenas o desenvolvimento de aplicativos de hardware, né? Então, assim, vai facilitar, né, tanto hardware como software. Então, essa é a resposta mais completa, não é? Já que as plataformas de desenvolvimento IoT, elas atuam em ambos os níveis, né? Facilitando tanto o desenvolvimento de hardware quanto o desenvolvimento de software, tá? Resposta correta, letra C. Bom, questão 2, né? Qual é a principal diferença entre as plataformas de desenvolvimento Núcleo 32, Núcleo 64 e Núcleo 144, né? Então, o Núcleo 144 possui mais periféricos e recursos de entrada e saída do que o Núcleo 32, né? E o Núcleo 64, tá bom? O Núcleo 144 aí, né? Ele oferece, né, uma maior quantidade de periféricos e recursos, né, de entrada e saída em relação ao 32 e ao 64, tá bom? Bom, na letra A está incorreta, né? 32, o núcleo 32 oferece maior capacidade de processamento de sinais do que o núcleo 64 e 144. Bom, a capacidade de processamento não é a principal diferença aí entre as plataformas, tá certo? Mas sim a quantidade de periféricos e recursos de entrada e saída, tá? Na letra C, o núcleo 64 requer menos memória RAM para executar aplicativos do que o núcleo 32 e o 144. Bom, incorreto, né? Porque a quantidade de memória RAM necessária não é também a principal diferença entre as plataformas. E o núcleo 32 é mais eficiente em termos de uso de memória do que o núcleo 64 e o núcleo 144. Isso aí é a letra D, tá certo? Bom, o núcleo 32, né, geralmente requer menos memória do sistema em comparação com o núcleo 64 e o 144, tá certo? Então, ele é mais eficiente aí em termos de uso de memória, tá certo? Mas essa aí também não é a principal, né? No caso, a principal diferença, já que é em relação aos periféricos, tá certo? Resposta correta, letra B. Questão 3. Qual é o cenário de aplicação principal da BeagleBone, né? Uma plataforma direcion... Peraí, calma aí, deixa eu ler de novo. Qual é
o cenário de aplicação principal da BeagleBone, uma plataforma direcionada para robótica e automação? Bom, resposta correta, letra C, tá? Ou seja, o principal cenário, né, de aplicação da BeagleBone é a implementação de projetos de automação industrial, incluindo controle de máquinas e monitoramento de processos, tá certo? Então, a BeagleBone é comumente utilizada aí em projetos de automação industrial para este fim, tá bom? Controle de sistemas de segurança residencial, incluindo câmeras de vigilância e sensores de movimento. Bom, essa é uma afirmação, né, que pode estar correta, onde ela é utilizada, né, para controlar sistemas de segurança residencial, sim, né, monitoramento de câmeras de vigilância, né, mas, assim, direcionada, né, para aplicação, né, para robótica e automação, a gente tem aí a letra C, tá? Letra B, desenvolvimento de aplicativos móveis para dispositivos do sistema operacional da Apple aí, né? iOS, né? iOS e Android. Bom, a BeagleBone não é voltada para desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, tá certo? Então, essa afirmação está incorreta por conta disso. E na letra D, design de jogos e aplicativos interativos para entretenimento, né? Bom, embora a BeagleBone possa ser usada, né, aí em projetos de entretenimento, jogos, né, essas coisas, mas o foco principal é justamente a parte de robótica e automação, tá certo? Então, a resposta correta, né, ou a mais correta, bora falar assim, seria a letra C, a mais que possui aí mais elementos corretos. Por fim, a questão 4, né, relativa aí a essa aula 2, qual das seguintes afirmações sobre a plataforma NVIDIA Jetson Nano está correta? Letra A, é adequada para projetos de baixa potência que requerem processamento mínimo. Olha, essa plataforma, não é projetada para aplicações que demandam uma maior capacidade de processamento, tá certo? Como machine learning, inteligência artificial, tá bom? Então, essa letra A está incorreta por conta disso, tá? É uma plataforma de desenvolvimento exclusivamente para aplicativos de entretenimento, como jogos e realidade virtual. Bom, embora essa plataforma possa ser utilizada, né, em projeto de entretenimento, o foco está em aplicações que exigem processamento pesado, tá certo? Então, pode ser utilizado, mas não é o foco da plataforma, tá certo? Letra C, possui recursos de GPU, né, integrados, que a tornam adequada para a aplicação de inteligência artificial e machine learning. Bom, isso daí foi o que eu comentei aí quando fiz o comentário da questão da letra A, né? Então, de fato, né, ela é equipada, né, com uma GPU poderosa, aí no caso, tornando-se aí ideal para aplicações que requerem um processamento intensivo, como no caso aí dessa questão foi colocado, inteligência artificial e machine learning, certo? A letra D está incorreta, por quê? Porque está indicando aí, ó, apenas uma aplicação de internet das coisas com requisitos mínimos de processamento. Bom, não é requisitos mínimos de processamento, requisitos pesados de processamento, como a gente já colocou aí nas questões anteriores, tá certo? Então, resposta correta, letra C. Bom, essas foram as 4 questões relativas aí à aula 2, tá certo? A aula 3 vai falar sobre software embarcado e sistemas operacionais, né? Isso daí foi o foco dessa aula, mas eu gostaria de saber se tem alguma dúvida aí relativo à aula 2, tá certo? Que foram colocadas algumas plataformas, né, que são utilizadas para IoT, sistemas inteligentes, né? Alguma dúvida, pessoal?
Quantos temos online aqui? 36? Beleza. Então, valeu. Vamos lá. Continuando aí a nossa aula 3, né? Ainda desse módulo 2, software embarcados e sistemas operacionais, esse foi o foco, né? Então, foi colocado aí os objetivos, né, dos sistemas operacionais, o papel dos sistemas operacionais, tá certo? Interfaces entre aplicativos e hardware, controle e execução de aplicativos, alocação dinâmica de recursos. Então, essas foram apenas algumas das funcionalidades que foram comentadas, tá certo? Para sistemas em tempo real, né, ainda foram colocados aí aplicações de sistemas de definição, a importância na indústria, previsibilidade em controle, né, onde visava aí garantir que as tarefas sejam realizadas exatamente naquele momento certo, né, então, esses sistemas em tempo real, eles permitem prever e controlar quando as tarefas vão ocorrer, tá certo? Ainda foram trazidas características, né, dos sistemas em tempo real, como o determinismo, né, que é a capacidade de garantir que a operações críticas ocorram dentro de prazos definidos, a parte de confiabilidade, alta confiabilidade para aplicações onde falhas não são toleradas, né, então essas são características dos sistemas em tempo real, e a baixa latência, né, que são respostas rápidas e previsíveis a eventos externos, tá certo? Trouxemos aí ainda aplicações de sistemas em tempo real nas telecomunicações, automação industrial, defesa e aviação civil, medicina, no transporte ferroviário, por exemplo, né? E aí, foram trazidas também uma lista de sistemas em tempo real populares, né, para as plataformas ARM, né, aí que é a arquitetura de processadores, né? Então, foram trazidos aí nessa aula uma lista de nomes aí que não vou citar todos, né? A gente vai focar aí nos que estão aí colocados nos quizzes, né? Mas aí foram uma lista de sistemas bem populares que são utilizados, tá certo? Bom, esse foi um breve resumo aí relativo a essa aula, não é? E aí a gente pode partir para o quiz, não é? Onde a primeira questão, né, que foi colocada, assim, o quiz ele é bem genérico, né? Um quiz bem simples aí também, tá certo? Onde ele diz o seguinte, na primeira questão, qual é o objetivo de um sistema operacional em um sistema embarcado, né? Isso daí eu comentei no início, né, no resumo, onde é basicamente controlar a execução de aplicativos, tá certo? Bom, realizar cálculos complexos não é o objetivo, né? Assim, não é o objetivo do sistema operacional. Apesar de suportar a execução de aplicativos que realizam cálculos complexos, né? Mas esse daí não é o objetivo principal, tá certo? O principal objetivo, né, de um sistema operacional num sistema embarcado é gerenciar os recursos e controlar a execução de aplicativos, tá certo? Letra C, gerenciar hardware de um sistema. Bom, o sistema operacional, ele pode, né, ele interage com o hardware do sistema, mas esse não é o objetivo principal, apenas essa interação, tá certo? Letra D, permitir a comunicação entre dispositivos externos. Bom, o sistema operacional, ele vai permitir, né, ele vai possibilitar ou facilitar a comunicação entre os dispositivos externos, tá certo? Mas esse também não é o objetivo principal, tá certo? O objetivo principal é controlar a execução de aplicativos e gerenciar os recursos, tá bom? Então, letra A, que tem a informação correta. Questão 2. O que define um sistema em tempo real? Bom, letra A, velocidade de processamento do sistema. Pô, pessoal, a velocidade de processamento de um sistema é um aspecto importante, tá certo? Para um sistema em tempo real. Mas não é o que define esse sistema. O elemento crucial é a capacidade de execução de tarefas em momentos específicos, tá certo? Então, isso é o que define um sistema em tempo real.
Letra B, a capacidade de prever o futuro, né? Bom, essa não é, né, uma característica, né? Não é o que define aí o sistema em tempo real, tá certo? Então, por isso que está incorreto. A importância do sistema para a infraestrutura de um país industrializado, bom, embora os sistemas em tempo real, né, eles possam ser vitais aí na infraestrutura de um país, tá certo? Onde diversos sistemas, né, enfim, podem ser integrados aí ou utilizados para facilitar ou melhorar aí a infraestrutura, né, desse país, mas essa não é a definição de um sistema em tempo real. Resposta correta, dependência da correta execução de tarefas em momentos específicos. Isso daí está na letra D, e essa é a resposta correta, né? Isso garante que as respostas sejam produzidas, né, dentro de prazos determinados, tá bom? Então, letra D, na questão 2, é a resposta correta. Questão 3. O que é um sistema operacional de tempo real, o RTOS, né? É um sistema operacional para sistemas de automação industrial. Bom, embora os sistemas operacionais em tempo real sejam frequentemente usados em sistemas de automação industrial, essa não é a especificação do RTOS, tá certo? Que é o sistema operacional em tempo real, tá certo? Um RTOS é caracterizado pela capacidade de garantir a execução de tarefas em momentos específicos. Então, essa é a principal característica. Isso independente do contexto de aplicação, tá bom? Letra B. Um sistema operacional usado em fábricas automatizadas. Bom, aqui também é muito específico, não é? Então, são utilizados, claro, né? Os sistemas operacionais em tempo real são utilizados para fábricas automatizadas, mas essa não é uma definição específica para o RTOS, certo? Letra C. Um sistema operacional que garante a execução de tarefas em momentos específicos. Correto, né? Isso é o que está vinculado ao sistema operacional de tempo real, porque ele é projetado para garantir que essas tarefas sejam executadas dentro de um prazo determinado, tá certo? Isso independente de outras atividades em execução no sistema. Isso daí, né, essa característica é o que torna esse tipo de sistema adequado para aplicações onde o tempo é crítico, tá certo? Então, essa é a principal definição, ou essa é a definição, ou as características do sistema operacional em tempo real, né, aí caracterizado pela sigla, né, RTOS, certo? Bom, letra D, porque está incorreto. Um sistema operacional de recursos avançados de processamento de dados, né? Bom, o sistema, claro que ele pode incluir, né, recursos avançados de processamento de dados, mas essa não é uma definição específica do RQoS, tá bom? Resposta correta, letra C. Por fim, a questão 4, né, onde está indicando o seguinte: o que é destacado como papel crítico dos sistemas em tempo real na infraestrutura de países industrializados? A sua importância na automação de fábricas, a sua importância, a sua contribuição para a área da saúde, a sua relevância na área de defesa, todas essas informações estão corretas, tá certo? Então, assim, claro que letra A, letra B e letra C são aplicações, né, aí bem específicas, tá certo? Mas, então, claro que não é só a aplicação em automação de fábricas, mas claro que também não é só em saúde e claro que também não é só em defesa, né, na defesa aí do país. Então, já que das opções que a gente tem a letra D, né, então a letra A, B e C, elas têm as suas devidas importâncias aí e todas as afirmações estão corretas, tá certo? Porque isso aí está reconhecendo a importância do sistema em tempo real para várias áreas, né, da estrutura de países industrializados, tá bom? Então, resposta correta, letra D, onde todas as afirmações estão corretas. Bom, por fim, na aula 4,
não é, deste módulo, o título aí, né, tá Métodos e melhores práticas para integrar componentes de sensoriamento inteligente para a indústria, né? Esse é o tema, né, dessa aula 4, onde vocês viram aí, né, no nosso curso. Bom, até aqui, pessoal, alguma dúvida com relação a essa aula 3? Vocês podem ficar à vontade aí para se manifestar. Bom, alguém quer comentar alguma coisa, quer falar? Beleza, pessoal. Então, se não temos nada a comentar, né? Nessa aula foram apresentadas aí, né, as melhores práticas e métodos aí para a integração, onde as etapas gerais de integração de componentes e sensoriamento aí foram apresentados, né, como aquela parte de escolha de sensores, tá certo? Estudo do fenômeno físico que vai ocorrer ali, né, para que você possa escolher o sensor da maneira correta, tá certo? A integração dos componentes de sensoriamento, então o circuito de aplicação do sensor, o uso dos conversores analógico-digital, né, para que vocês possam converter aí os sinais analógicos dos sensores em dados digitais, a parte de amplificador de baixo ruído, tá certo? Processamento e armazenamento, o circuito de alimentação, circuito de comunicação, tudo isso daí foi o que foi colocado, tá certo? E aí foi colocado também um estudo de caso, né, que é o sistema de monitoramento de abalos sísmicos, tá certo? Então, foi colocado aí todas as etapas, né, do estudo de caso, onde o estudo do fenômeno, a escolha do sensor sísmico, né? Então, os tipos de sensores que foram colocados, sensor por deformação, inércia, acelerômetro, tá certo? Entre outros. Foram colocados alguns exemplos. A parte de integração, aqui, né, nesse módulo, trouxemos aí uma parte bem, né, prática, não é, da coisa, então foi um passo a passo mesmo de como utilizar, né, todos esses sistemas que já foram colocados aí, tanto na aula 1, no módulo 1 como no módulo 2, né, e para uma aplicação específica, né, para estudos, sistema de monitoramento de abalos sísmicos, né. Então, aí teve também a parte dos circuitos, né, dos conversores, a parte do sistema de aquisição, processamento e armazenamento, a parte de alimentação, comunicação, isso daí foi dado uma geral, né, sobre esse tipo de sistema, e aí foram apresentados aí para vocês nessa aula, tá certo? Bom, no quiz, né, a primeira questão, a gente tem o seguinte, ó, qual é o objetivo do estudo de caso apresentado na aula, né? Então, o objetivo desse estudo de caso foi o quê? Integrar os componentes de sensoriamento em sistemas de monitoramento de abalos sísmicos, tá certo? Bom, essa foi a principal objetivo, né, desse estudo de caso, tá certo? Letra A, analisar diferentes tipos de sensores sísmicos. Bom, foi analisado, né, alguns tipos de sensores sísmicos, claro, mas isso naquela etapa inicial, tá certo? Não foi o objetivo principal, foi o estudo de caso relativo aí, né, à integração de componentes de sensoriamento em sistemas de monitoramento e abalos sísmicos, tá certo? Letra B, estudar os parâmetros e sinais envolvidos nos terremotos. Assim, embora o estudo de caso, né, envolveu a compreensão desses parâmetros, né, aí associados aos terremotos, mas não foi o objetivo principal dessa aula, tá certo? Apresentar os diferentes componentes de sensoriamento inteligente. Bom, também, né, abordou aí componentes de sensoriamento inteligente, mas o foco foi realmente na integração de componentes de sensoriamento em sistemas de monitoramento de abalos sísmicos, tá? Resposta correta, letra D.
Bom, questão 2. Qual das alternativas contém um dos componentes utilizados na integração dos componentes de sensoriamento? Resposta correta, conversores DA, né? Ou seja, o conversor digital analógico, né? Esse conversor, né, converte sinais digitais em analógicos, né? E ele é comumente utilizado aí para integrar, né, os componentes de sensoriamento, né? Recebe a informação digital, analógica, e aí faz essa conversão para que os dados possam ser utilizados de maneira correta, tá certo? Essa é a resposta correta, letra A. Letra B, amplificador de alto ruído. Bom, está incorreto, né? Porque não é um componente comumente utilizado na integração de componentes de sensoriamento, tá certo? Então, por isso que está incorreto. Circuito de alimentação solar, bom, também não está diretamente relacionado à integração dos componentes de sensoriamento. E sensor de temperatura não é um componente, né, utilizado para integração aí de componentes de sensoriamento, sendo um sensor aí bem específico, tá certo? Então, conversor digital analógico é a resposta correta. Bom, questão 3. Como os sensores sísmicos geofones funcionam, né? Bom, na letra A, ele está dizendo o seguinte: eles usam radiação infravermelha para detectar mudanças de temperatura, certo? Nas placas tectônicas. Está incorreto, porque não funcionam com radiação infravermelha, nem detectam mudanças de temperatura, tá certo? Eles registram movimentos sísmicos. Letra B. Eles emitem ondas sensoras para medir a densidade do solo e as áreas propensas a terremotos. Bom, está incorreto, tá bom? Esses sensores, né, sísmicos geofones, eles emitem ondas, eles não emitem, né, ondas sonoras, nem medem densidade do solo. Eles vão detectar o quê? As vibrações sísmicas, tá bom? Letra C. Contém elementos sensíveis ao movimento que convertem a energia do terremoto em um sinal elétrico. Essa é a funcionalidade, né? É a forma como esses sensores funcionam, tá bom? Eles são equipados com elementos sensíveis ao movimento que vão converter aí as vibrações sísmicas em sinais elétricos. E aí vão permitir, né, a detecção e o registro dos terremotos, tá bom? Então, a resposta correta, letra C. A letra D está incorreta por quê? Eles utilizam campos magnéticos para identificar movimentos tectônicos? Não, né? Eles não utilizam campos magnéticos para identificar os movimentos tectônicos, né? Está relacionada, a função aí está relacionada diretamente à detecção de vibrações sísmicas, tá bom? Questão 3, resposta correta, letra C. Por fim, né, a última questão, questão 4. Por que é importante prestar atenção ao sistema de alimentação do circuito de aquisição? Tá certo? Letra A. O sistema de alimentação não tem impacto no ruído do circuito de aquisição. Está incorreto porque o sistema de alimentação ele pode introduzir, sim, ruído no circuito de aquisição, tá certo? Isso daí vai afetar a qualidade dos dados coletados, tá bom? Então, por isso que a letra A está incorreta. Letra B. A qualidade do sistema de conversão é o principal fator que determina o ruído do circuito de aquisição. Bom, pessoal, embora a qualidade do sistema de conversão seja extremamente importante, o ruído do sistema de alimentação também pode afetar significativamente essa qualidade de dados, tá bom? Então, por isso que essa letra B está incorreta, tá certo? Letra C. O uso de elementos de conversão reguladores na alimentação pode garantir uma energia de qualidade, livre de ruído, para o circuito de aquisição. Então, é o que a gente já comentou aí, né? Então, utilizar elementos de conversão, né, reguladores na alimentação é essencial, não é? Para fornecer aí uma energia de qualidade,
ao circuito de aquisição, reduzindo assim a introdução de ruído nos dados que são coletados, tá bom? Então, letra C é a correta. Por que a letra D está incorreta? A presença de ruído no sistema de alimentação não afeta a qualidade dos dados do circuito de aquisição. Bom, a gente já comentou, né, que afeta sim, tá certo? Onde o sistema de alimentação pode se propagar, né, para o circuito de aquisição, e isso traz um impacto negativo na qualidade dos dados coletados. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi a última questão relativa aí a esse módulo 2, né, que tem como tema aí componentes físicos de hardware inteligente para a indústria, tá certo? Eu agradeço aí a participação de todos e todas, tá bom? Deixa eu ver quantos online. 35, tá certo? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Bom, a gente tem aí, né, mas de acordo com o cronograma, né, que colocamos para o curso, eu espero que todos finalizem esse módulo até o dia 30, tá certo? Até domingo, né? Dia 30. Bom, amanhã é dia de estatísticas, então vou estar colocando algumas estatísticas relativas aí à nossa turma, lá no grupo, tá? E na sexta-feira, relatórios aí são enviados para o pessoal, tá bom? Então, eu agradeço aí a participação de todos e todas aí que estiveram comigo aí. São 9 horas e 58 minutos, e aí a gente está encerrando essa aula de hoje, tá bom? A gente se vê na terça-feira, tá certo? Excepcionalmente, essa semana foi na quarta-feira, por um imprevisto ontem, né? Estava com um problema na máquina e aí não consegui. Mas hoje, na próxima semana, a gente vai manter a terça-feira, às 9 horas da manhã, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e até terça-feira.